chamo Alessandro. Eu sou a Maiara. Eu sou a Rosana. E o nosso podcast vai falar sobre o livro Velhas, da Ale Mota, que aborda um pouco dessa questão da terceira idade, né, os desafios, a questão social, a percepção social, enfim, vários temas sensíveis dentro dessa categoria. A Ale Mota, ela é uma arquiteta, mas que também começou a se aventurar dentro do campo da literatura e escreveu livros de contos, microcontos que abordam questões sociais e nos leva a reflexões e questionamentos sobre determinados assuntos, como é no livro de Velhas. Confesso que quando eu li a primeira vez o livro eu não entendi muito, mas ao longo dos estudos e vendo que são microcontos, eu pude me dedicar muito com as histórias, né? E a primeira história me chamou muita atenção, porque fala de um avô que sempre estragava as festas de família, com seu jeito arrogante, preconceituoso, porque ele tinha uma neta tatuada com piercing, que ele nem se dirigia a palavra a ela, ignorava totalmente ela. Então a família não gostava muito dele, mas para as pessoas de fora, as pessoas achavam ele um velho. Até que teve um almoço de Natal e mataram ele. Então todos da família eram suspeitos, todos da delegacia, e a única pessoa que chorava era a esposa. Mas no final o que aconteceu? Alguém da família pagou o policial lá para dizer que ia acontecer um assalto na casa deles e que ele foi se defender e acabou morrendo. Então o título, herança, qual é a herança que ele deixou? Ele sendo tão ruim, acabou fazendo com que alguém da família fosse tão ruim quanto ele, ou até mais que ele, que acabou tirando a vida dele. Então eu fico refletindo, né? Qual é a herança que eu, lá na velhice, vou deixar para os filhos, né? Interessante esse verso, né? Por quê? Hoje, a questão da herança, quando a gente pensa que a gente vai ganhar. Hoje em dia, todo mundo está brigando por herança, né? Dizem que é a casa, que é o carro. Enfim, mas não deixa o filho já não deixa o pai dele descansar enquanto tem vida, imagina, né, depois que morre. Dentro disso, a gente pode questionar sobre, principalmente, a ascensão da vida das pessoas da terceira idade dentro da escolaridade, né? Eles recuperarem esse momento de escolaridade. Um conto do livro, o Estudos, ele traz um pouco sobre essa perspectiva, né, de uma pessoa da terceira idade começar a sua jornada dentro da escola e ali de se desenvolver. Outra questão social muito importante de se falar, se relatar, é em relação aos desafios da subjetividade dentro dessa categoria, né, da terceira idade. Como, por exemplo, as questões raciais e as questões de ascensão social, condições sociais. Como o conto Desculpas traz, no qual relata de um senhor que foi assaltado, que ele morava no condomínio bom, senhor negro, e que os assaltantes alegavam que, por conta dele estar fazendo atividades físicas, ele não aparentava ser um idoso. A partir daí a gente consegue pensar sobre o etarismo, qual que é a percepção social, né, que as pessoas esperam de um idoso, como é a imagem que as pessoas constroem e quais são os desafios que são trazidos por essa imagem, né, por essa percepção social. A história que me chamou a atenção é sobre o trote, né? Então ela começa falando assim: eu podia jurar, era a voz da minha neta. O patife levou meus R$6.000. Deixei o banco azul da praça ao lado da minha doida. Esse dinheiro vai me fazer falta. A minha aposentadoria é uma miséria. Então, além de falar, né, do quanto os velhos sofrem com a aposentadoria, ser tão pouquinho, que muitas vezes mal dá para os remédios deles, eles ainda passam por esse desafio que são os trotes, né? E hoje acontece muito. Minha mãe é aposentada, em volta e meia tem algumas ofertas de empréstimo, de dinheiro fácil, banco pedindo, né, mandando mensagem. E fora esses trotes que tem o WhatsApp, né? As pessoas passando por sequestradores, que foi o caso dessa aqui, que falou que tinha sequestrado a neta dela, e ela desesperada
não pensou duas vezes, foi lá e deu todo o dinheirinho que ela tinha. E a gente tem que ter muito cuidado com nossos idosos, porque eles estão à mercê desses malandros, né? A todo custo, querendo tirar o pouquinho que eles têm. Então, tudo isso a gente hoje não muda. Os contextos históricos, né, que a autora traz para a gente, faz essa análise, né, da vida social, que são histórias reais, né, relatadas. E aí também, já continuando a minha fala, eu vou trazer também aqui, né, sobre os estudos, né? Hoje nós temos, se nós formos observar, cresceu-se o índice, né, de idosos, né, na faculdade e na escola, né? Então vamos pensar assim que hoje o acesso está sendo bem melhor, né, do que antigamente. Hoje eles estão tendo um pouquinho mais, eu falo de tempo, né, porque já viveram a vida trabalhando, né, e não podiam estudar. Hoje a sociedade está tendo mais esse cuidado de olhar, né, para essas pessoas e dar essa oportunidade também. E a gente olha assim que não tem idade para estudo. O estudo hoje, se você tiver força de vontade, você vai conseguir, né, graduar e até fazer doutorado, porque hoje a gente vê todo esse histórico, né, de pessoas que chegam lá no final da caminhada, né, dos estudos e acaba que é formado, né, tem apoio, mesmo com toda a dificuldade, com a questão, né, relacionada com a doença, mas aí a pessoa tem com força de vontade, ela consegue também lidar. Né? E é interessante porque ela diz, né, aqui, nesse trecho do verso, né, que às vezes por ser professora também, né, às vezes tem professor que dá até aula, né, que já é velhinho, já dá até aula para os próprios velhinhos. Então, assim, é muito legal isso, né, a gente traz isso pra gente. Um outro ponto muito importante a gente abordar é sobre o conto Encontros, no qual fala sobre a rotina monótona de dois velhinhos aposentados. Como que nessa fase da vida as coisas começam a ser muito mais previsíveis, monótonas, previsíveis entre aspas, né? Porque acaba sendo mais monótono mesmo, uma linearidade, uma solidão, uma falta de até emoção, como o conto traz. Com isso a gente pode refletir muito sobre a solidão, a exclusão, né, social dentro dessa fase, nesse período da vida. Além disso, também sobre questões de saúde, de visibilidade, entre outras coisas, qualidade de vida, né? Que não é uma aposentadoria que vai garantir essa qualidade de vida, Mas todo um processo, né? Todo um processo. E a paciência, Rosana? Onde ficamos com a paciência, Rosana? Então, a paciência é algo muito interessante, né, com relação aos idosos, né? Porque eu tenho uma mãe idosa e confesso que ela não é muito paciente. E ela chegou numa fase que ela depende das pessoas, mas ela não aceita. Então precisamos nos preparar para essa velhice, saber que um dia a gente vai precisar de alguém, porque nem todo idoso vai chegar na velhice saudável, né? Então, a Maiara depois vai contar a história da paciência e a gente vai ver que realmente a gente precisa exercer isso agora, porque no futuro a gente tem muito mais, porque na velhice é muito mais difícil ter essa paciência. Mas eu agora gostaria de relatar o conto Valores, né? Achei muito interessante também, que é a história ele começa contando, né? Sou viúvo e tenho 2 filhos. Meu filho mais velho é um homem trabalhador, pai de 3 crianças. O mais novo é ladrão. Desde pequeno roubava os vizinhos, com 18 anos estava enrolado por traficantes. Isso deixava a mãe dele muito triste. E com essa tristeza ela acabou vindo a falecer. E no dia do falecimento, né, dela, ele mandou uma coroa de flores. E colocou lá: querida mãe, meu eterno amor, Getúlio. Aí ele destaca, pelo menos não assinou o sapão. E aí ele fala que daí à noite estava todo mundo assistindo a reportagem, porque o sapão estava preso, mas ele acabou fugindo.
E foi uma fuga fantástica, relatou o jornal. E aí lá no bar, né, tá todo mundo bebendo e ele ficou admirado que as pessoas falaram que a vida do filho dele poderia virar uma série da Netflix, com o nome provisório de Fuga Espantosa. Então ele ficou horrorizado, porque as pessoas valorizando o bandido, né? Então, quais são os valores que nós estamos deixando para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E ele questionando, o próprio pai indignado com as pessoas exaltando o bandido. E hoje a gente vê muito isso, né? Os jovens se assemelhando com esses bandidos que postam as coisas nas redes sociais, estão no auge da fama. E as pessoas não se indignam, acham isso legal, acham isso bonito. E eu vou ler um pouco da história sobre a paciência. Eu não sei se vocês vão se conectar também, mas espero que sim. Vamos lá. Fez uma cirurgia, e mais uma cirurgia, né? E eu estou provisoriamente me recuperando na casa do meu filho, tá? Minha nora me obriga a colocar um casaco de gola muito gordona e fecha o zíper até em cima. Estou caminhando com essas pantufas e eu não gosto. Elas são pesadas e magoam os meus pés. Minha neta diz que são confortáveis e apropriadas para a minha recuperação. Na mesa da cozinha, todos definem o que vão comer, né, o que vão comer, e eu não posso tomar café. Não devo comer pão, muito menos manteiga. Meus netos comem com os olhos grudados no celular. E eu vou engolindo o mingau aguado, torcendo para me curar depressa e voltar para o meu apartamento. Não tenho mais paciência para esse papel de velhinho bom. Qualquer hora eu toco o terror dessa casa. Essa questão da Ultra traz esses relatos, né? E eu assim, a família às vezes não está preparada, não está estruturada, né, para receber. Da mesma forma também tem a história, né, familiar dessa família, né, onde ambas as famílias são separadas e aí precisa, né, desse cuidado. E às vezes a pessoa também mora sozinha e precisa mais ainda, né, desses cuidados a mais. Então, relatando, né, colocando a minha visão sobre esse pequeno trecho, hoje, gente, é muito difícil a palavra falar paciência, será que é paciência mesmo? Enfim, mas, infelizmente, né, hoje, se a gente fosse pensar no contexto, assim, socialmente, hoje tem os asilos, que tem muitos idosos que estão nos asilos, né? Tem filhos que trabalham o dia todo, não tem mais vezes como cuidar. Tem pessoas que realmente hoje, né, os próprios hospitais, eles têm o chamado, acho que é o home care, como é o nome daquelas pessoas que vão até a domicílio, que cuidam? Home care, né? E aí a família paga, né, para cuidar dos seus entes, né, dos seus pais, sua mãe, enfim. Aqui a gente vê uma história da nora cuidando do sogro. Então hoje a gente vê que às vezes até essa questão da empatia, quando os filhos não têm, quem que vai cuidar? Mas acredito que assim, eu acho que, como diz, né, o relato, o velhinho, o bom, também tem os limites, né? Então a gente também tem que saber lidar com a situação. Né? E voltando para o contexto social, é justamente isso. A família precisa conversar em si, né, para buscar uma melhoria, né, que não atrapalhe, né, a rotina também dessa família. Enfim, eu acredito que tem muitas possibilidades da gente tentar, né, ver para tentar ajudar também, né? A gente percebe que a população está cada vez mais idosa, né? E daqui a uns tempos a gente vai ter muito mais idosos no meio de nós. E nós precisamos nos preparar para acolhê-los, ajudá-los. E lembrar que um dia também vamos ser idosos, né? Quais são as bagagens que a gente vai querer deixar para os nossos, né? Que tipo de velhinho que eu quero ser? Que tipo de velhinho que eu vou ser?
Então é um momento para a gente questionar, né? E passar os valores corretos para a nova geração também, a ponto de conseguir minimizar o desafio dos idosos, né? Conseguir compreender. Se colocar no lugar, né, deles, que nem eu falo, é muito fácil a gente julgar, né? Poxa, mas tá ali, a gente está ajudando e a pessoa não reconhece. Mas lembrar de que até outro dia eles eram independentes, né? Eles tinham saúde, eles tinham vigor, e agora não, eles estão numa situação difícil, né? Para eles é difícil. Então a gente precisa se colocar no lugar deles para que a gente possa também ter mais empatia. É muito legal a questão desse livro, porque assim, são temas que remetem muito ao nosso dia a dia. Então são os relatos baseados também com histórias, né, que eu acredito que muitas pessoas, muitas famílias se conectam, vão se conectar ao ler o livro, né? Um deles aqui é sobre a questão do remédio, né? Eu vou ler um pouquinho também e a gente vai debatendo aí com nossos amigos. Tomei todos os comprimidos da manhã e preciso passar na farmácia, porque o da pressão acabou. Depois da igreja, a farmácia é um lugar mais que visito. Semana passada foram 4 vezes. O Luizinho e o Rodolfo disputam para me atender no balcão. Então eu prefiro quando vencer o Rodolfo, que é mais simpático. E conta as piadas para me divertir, esquecer essa solidão da viuvez. Acho que você falou dele? Não, né? A Lidalva do Caixa sempre elogia meu cabelo e passa receita ótimas. Na frente da farmácia tem uma banca de jornais. O dono da banca é o senhor Agripino. Toda vez que me vê, oferece uma revista ou um jornal. E eu nunca aceito, mas hoje eu vou aceitar. E mais, vou convidá-lo para ir à igreja, vou arriscar. Ontem aprendi com a minha netinha que o Agripinho é o meu crush. Gente, olha que história linda! Às vezes aquela ida lá na farmácia, ou aquela mesmo daquela caminhada, né? Gente, a experiência que a gente tira dessa história agora, né, trazendo para o nosso social, é isso. A gente traz assim, essa questão da empatia também, né? Às vezes, pelas idas, como ele fala, ele relata que ele ia mais para o remédio, ele ia para 2 lugares, ou para a farmácia ou para a igreja. Então, ali da ida da farmácia, sempre tinha 2 pessoas que gostavam, né, de estar ali ajudando ele. Que legal, né? Que interessante. Quando a gente é tratado bem, a gente sempre quer voltar, né? Que história legal, né? E achei legal que fala, né, que não é porque ela já era uma idosa que ela não podia buscar um namorado, né? Que ela ia falar, falou que aprendeu com a netinha, porque o Agripino era crush, porque ela sempre falava do Agripino com muita emoção, então... E ele ainda dava receitas ainda pra... Dentro desse ponto, a gente pode ver como a terceira idade também não é só coisas ruins, né? É uma redescoberta também para sentidos. Tu me deu uma ótima, assim, eu captei aqui, que assim, não é porque a gente está na idade de velho, que quando a gente pensa no velho, a gente já pensa na bengala. Gente, não é isso. Eu acho que envelhecer hoje é uma dádiva. Quando se tem, sim, lógico, tem as doenças, mas é uma dádiva porque você está passando pela fase. No final dessa fase, você que vai definir se você quer passar por essa fase boa ou ruim. Então, nesse caso, né, a gente vê outros, né, eles cortam o cabelo, né, fazem a sobrancelha, vão no salão, fazem as unhas, é o autocuidado, né? Então, não é só a gente, quando a gente pensa em velho, a primeira coisa, a gente vai pensar ele lá, deitado, acamado. Não é essa a visão. Por isso que a autora, ela traz várias temas, né, que faz a gente refletir, faz a gente repensar do histórico, né? Nós falamos do remédio, nós falamos da paciência, nós falamos da herança. Então, isso que é bom, né? Que essas histórias, elas se conectam, essas histórias, elas se falam entre si. Eu vou deixar para vocês, eu vou recomendar e super recomendar um livro. Se você quer ler o livro Os Velhos, né?
dessa autora. Que vocês possam ler, refletir, meditar. Eu gostei, tá? Vocês também, com certeza vocês vão gostar. E deixar aqui meus agradecimentos, né? Por ter que participar, né? E trazer para vocês um pouquinho da minha opinião aqui em relação a esse tema maravilhoso. Eu também acho muito interessante, né, participar desse podcast, poder ler esse livro e colocar um pouquinho no lugar de cada empresa, cada história que foi contada aqui. Saber de que um dia nós seremos os velhinhos, né, e que tipo de velho deve ser. E também poder passar para as pessoas, né, o quanto é importante a gente ver esse lado, né? Os velhinhos, eles têm histórias, eles fazem parte da nossa história. A leitura é uma leitura muito gostosa, uma leitura rápida, na qual a gente consegue fazer em poucos minutos, né, ali, talvez uma horinha e tal, dependendo também da forma que você quer absorver aquilo, porque vão ter contos ali em qual dos quais você vai ter que parar e digerir um pouco mais. Isso é muito bom, é uma leitura muito gostosa, faz você mergulhar naquele, mesmo que seja um pouquinho, dentro daquele cotidiano, né, dentro daquela história, daquele relato. Tchau, até o próximo. Vamos perguntar de novo essa parte?